Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para o episódio de estreia da mentoria Desvendando a Bíblia, Chaves para a Interpretação. Como é o primeiro episódio, eu gostaria de apresentar para vocês aquilo que eu penso dessa mentoria, qual é o objetivo, o propósito, a visão que eu tenho, para que você possa acompanhar toda essa série. A ideia é oferecer para vocês chaves de leitura da Bíblia, chaves, obviamente, bíblicas, teologicamente consistentes, para ampliar a compreensão que você tem dos livros bíblicos. Isso é favorecer uma leitura profunda, crítica, madura e transformadora da Escritura. Essa leitura é profunda, porque nós queremos mergulhar nos detalhes do texto, nós queremos mergulhar as palavras quando precisar no seu vocábulo original, descobrir outros sentidos possíveis e assim por diante. Então, é uma leitura que pretende mergulhar a fundo em algumas questões do livro, dessa chave. É também uma leitura crítica. O que eu entendo e quero dizer com leitura crítica? É uma leitura responsável, uma leitura questionadora, uma leitura bíblica que questiona os dogmas teológicos, que questiona leituras superficiais, frases prontas, insistência, né, naquela leitura bíblica para pessoas ainda que estão iniciando a sua fé. Então, nesse aspecto, a crítica aqui vai em direção à maneira como nós lemos a Bíblia. Criticar postura não vai ser o caso aqui, mas tentar encontrar na Escritura outras possibilidades de interpretá-la. Também uma leitura madura. Nesse sentido, madura, eu quero dizer, para pessoas que estão já na maturidade da fé cristã, que já não precisam mais de leite, que não precisam mais de papinha, mas que podem já comer comida substancial, podem se alimentar com um bom prato de feijoada, vamos dizer assim. Então, essa leitura madura é para você que já passou pelo discipulado, já passou, conhece a Bíblia, mas quer se aprofundar e explorar e desvendar as suas verdadeiras riquezas mais profundas. E é uma leitura transformadora. Toda leitura bíblica deve ter esse caráter, né, de transformação. Transformar a nossa vida pessoal e transformar através de nós, nossa sociedade, transformar os valores, questionar os princípios e, obviamente, ensinar e vivenciar os princípios, valores do reino de Deus. Esse, então, é o objetivo dessas leituras. O propósito, claro, de equipar você com chaves de leituras interpretativas dos livros bíblicos, que seja uma alternativa a tudo aquilo que você já conhece. Para ficar repetindo fórmulas aqui, eu não faria uma mentoria, né? Não tomaria o seu tempo para repetir sempre as mesmas coisas. A ideia é promover uma experiência de leitura que transforme a sua confiança, né, fé e a sua prática na vida cristã. Essas chaves de leitura, então, é para formar aí uma nova geração, formar pessoas com uma visão mais ampla, dialógica, mais profunda, mais crítica em relação à sua própria vida espiritual
e a fonte do alimento, que é palavra de Deus. Dessa forma, a gente se alinha aí com uma geração, né, na formação de uma geração de líderes, de pessoas maduras, que interpretam a Bíblia com responsabilidade, com consistência teológica, com criatividade, com sensibilidade espiritual e pastoral, renovando a sua vida e fortalecendo as comunidades, e fortalecendo o reino de Deus. Por isso, essa mentoria é voltada aí para pessoas já com uma maturidade espiritual. Não se trata aqui de faixa etária, mas de pessoas que já viveram o evangelho suficiente para querer mais, para querer desenvolver ainda mais, se aprofundar ainda mais. Por isso, essa leitura da Bíblia, essas chaves de interpretação, vão nessa direção. O que eu espero com essa mentoria é que você passe a ter outras chaves de leitura bíblica, que não fique na mesmice, respondendo, né, e ouvindo, sempre repetindo, aliás, e ouvindo sempre as mesmas fórmulas, tudo sempre do mesmo jeito, como se nós tivéssemos entendido definitivamente a palavra de Deus e ela não fizesse mais nenhum efeito para nós, e ela não tivesse mais nada para nos dizer. Quero superar a minha expectativa, né, é que esse benefício na sua vida seja claro, né, que você possa amadurecer de forma responsável. Outro benefício também é que a abordagem no texto bíblico é uma abordagem sólida, não é uma abordagem superficial, não é uma abordagem assim rápida. É se debruçar sobre a palavra, encontrar uma chave, né, dentro de um livro e explorar com profundidade essa chave, de tal forma que a gente consiga tirar aplicações para as nossas vidas. E, obviamente, que é um outro benefício, é um estímulo, né, para a sua novidade de vida, para a renovação da sua maneira de ler a Bíblia. Minha esperança é que você sinta-se renovado, fortalecido e ganhe autonomia para ler a Bíblia com instruções e não com direcionamentos, né, obrigatórios, como lei ou como uma determinada forma cristalizada de ler a Bíblia. Obviamente que é preciso dizer que a fundamentação disso é uma fundamentação bíblica, teológica, com linguagem acessível, com linguagem pastoral, mas também com integração de elementos acadêmicos, né, de técnicas de leitura, porque eu não consigo, isso eu preciso dizer sempre, né, eu não consigo ver você como uma pessoa incapaz, né, de aprender. Eu vejo você como uma pessoa interessada, uma pessoa inteligente, como uma pessoa que quer evoluir, que quer crescer, que quer conhecer, que quer desafios mesmo, e não ficar naquele marasmo, naquela vida cristã que se torna até, de certo modo, repetitiva, mecânica. Então, o diferencial é esse estímulo, né? Essa integração entre um bom prato, né, de feijoada, um bom prato aí, de comida sólida com uma experiência espiritual profunda com a palavra de Deus. E você sabe, eu sou formado na área de Bíblia, então eu me sinto bem à vontade para contribuir nessa área, para trabalhar de uma forma muito espontânea, vou dizer assim, né? Porque já tenho aí uma caminhada de
quase 40 anos de pastorado e mais de 50 anos aí lendo a Bíblia e estudando de fato a Bíblia. Eu acho que eu posso dar uma contribuição aí significativa. Bom, isso é a explicação do que é essa mentoria, quais são os objetivos, propósitos, para ficar bem claro. Claro, outras vezes vou repetir, quando for necessário, quando alguém perguntar, mas fica registrado aí. Nas leituras bíblicas que nós vamos fazer, eu adoto 4 passos, né, que tem 4 elementos fundamentais, que são os seguintes. O primeiro passo, então, é que o texto aí, a abordagem, né, o que o texto disse no passado. A gente chama isso aí de exegese, o sentido original do texto bíblico, o seu contexto linguístico, social, a sua teologia, o que, afinal de contas, nossos irmãos e irmãs que ouviram Jesus, ouviram os apóstolos, ouviram os primeiros discípulos, entenderam dessas palavras e como eles aplicaram essa palavra na vida deles. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ver como essas lições, esses temas, esses significados se espalham na Bíblia e no livro que nós estamos lendo. Como que essa leitura total, né, de um livro pode nos ajudar a entender onde determinado autor bebeu, como ele aproveitou as suas fontes no sentido de inspiração, como ele organizou seu material, né? E como ele vem seguindo uma tradição cristã e crística, né, de Jesus, de tal forma que a gente vê esses temas sendo desenvolvidos. A terceira parte então, a interpretação que esse significado, esse livro diz para nós hoje. Qual é o sentido desse texto para nós hoje? Como nós podemos compreender aquelas lições e aplicar em nossas vidas para resolver nossos problemas, para apontar caminhos para a humanidade? Parece bem pretensioso da minha parte, mas é isso que o Evangelho é. Um caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ter isso em mente. Então, o estudo profundo de cada livro bíblico nos ajuda, então, nesse exercício de interpretar, atualizar, ver como que os princípios se aplicam no nosso cotidiano, como os valores podem ser vivenciados e assim por diante. E num quarto momento, aí sim a gente fala de como nós podemos comunicar essa mensagem com clareza e poder. Isso é, como nós podemos ensinar e pregar esses valores, esses princípios, que a gente chama de técnica de comunicação, homilética. Eu espero poder ajudar vocês também com esses elementos dessa clareza, coerência, foco, a linguagem, a didática e como as ações transformadoras podem ser baseadas neste elemento. Pois bem, aqui, então, os caminhos que nós vamos seguir. Para hoje, nós temos aí o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, eu dei o título aqui da nossa mentoria, né? Um outro Filho de Deus. Chaves para reler Marcos. Por que um outro Filho de Deus? O que significa isso? Tem mais de um Filho de Deus? Jesus é o outro Filho de Deus? Quem é esse outro Filho de Deus? É nisso que vamos tratar esta noite. Então, eu vou dizer primeiro,
da minha motivação de ter escolhido o Evangelho de Marcos. Eu escolhi porque o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele vem antes de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Lucas e João, na ordem cronológica. Esse evangelho é o primeiro exercício de Marcos, do autor, do redator, de elaborar em um quadro lógico, em um quadro coerente, os ensinamentos de Jesus e a aplicação desses ensinamentos para dentro da sua realidade. Vamos lembrar que o Evangelho de Marcos está aí há 35, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, ele já está voltado para as comunidades. Não é um simples relato dos ensinos de Jesus, das ações de Jesus, mas é uma reflexão sobre como esses atos, essas palavras podem ser aplicadas à realidade da sua igreja. Eu vou mostrar para você, está em Roma. Outro detalhe de ter escolhido o Evangelho de Marcos é que ele fala para gentios, ele fala para romanos, e isso, na época, é um fator muito importante, porque nós estamos, se não vivendo a destruição de Jerusalém pelos romanos, nós estamos muito próximos, com o Evangelho de Marcos, nós estamos muito próximos a esse evento. Isso tudo está marcado nesse Evangelho. Outra coisa importante, para mim, a coisa mais importante, é que poderia começar a mentoria sem o nosso grande mestre Jesus, sem o nosso Senhor, que é o motivo, né, de lermos aí as Escrituras e aprendemos dele. Então, esses são alguns motivos porque eu escolhi o Evangelho de Marcos. E eu quero apresentar 3 chaves de leitura, uma chave principal, que eu chamo de chave mestra, né? E 2 chaves que decorrem disso. A primeira dela, então, é Jesus, o outro Filho de Deus. Calma que eu vou explicar em detalhes. Depois, o segredo messiânico, como que isso é uma chave para abrir também as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos e a importância de Pedro em Marcos. Eu vou falar isso agora. Pois bem, como que nós podemos ler o Evangelho ou qualquer outro livro? Eu tenho aqui, como eu disse, os 4 passos. Primeiro passo é tentar descobrir qual é o tema principal do livro. Deixa eu compartilhar aqui
essa moldura, né, essa moldura do... Outra vez sem som? Acho que agora está tudo ok, né? Essa moldura... o som está normal, viu? Dessa vez o som está normal. Então, vou dizer que essa moldura do Evangelho de Marcos traz o tema principal no início, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e lá o centurião romano falando sobre também o filho, a expressão Filho de Deus. Então, a chave, né, para ler Marcos é essa expressão Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão que ocorre na boca, né, de vários personagens no Evangelho de Marcos. Ou filho bendito, ou filho amado, ou filho de Deus, que tem aí, eu vou mostrar para você, um contraponto muito importante no Evangelho de Marcos. Veja aí na sua Bíblia que no capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é o narrador quem fala. Marcos, capítulo 1, verso 11. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me dizem, por favor, Célia, alguém se está assumindo o som ao compartilhar a tela. Vou estar aí sem som, eu vou manter e vou lendo aqui sem compartilhar a tela. Depois eu quero ver o que está acontecendo, né? Aí Marcos 3,11 aparece também. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Aqui são os espíritos imundos. No meio, né, dessas 7 vezes, aparece em Marcos 5,7. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Essas palavras estão nos lábios da legião. Quando ele se apresenta, Jesus pergunta quem é, ele diz que é legião. Isso é muito significativo. Eu vou explicar por quê. Depois 9:7, a seguir apareceu uma nuvem, os envolveu e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. É Deus falando lá na transfiguração para Pedro, Tiago e João. Marcos, capítulo 14, verso 61, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Parece nos lábios do sumo sacerdote como uma pergunta. E finalmente o texto que já lemos, do centurião, quando estava em frente a Jesus, ouviu seu brado e viu como ele morreu e disse: realmente este homem era filho de Deus. O que eu quero que você observe é que dessas 7 vezes
e 7 é um número bem importante na Bíblia, porque é o número da perfeição, e é usado de propósito aqui no Evangelho de Marcos. No meio, a quarta vez, né, nós temos 3 antes e 3 depois, a quarta vez nós temos aí a legião, e não há como não pensar na legião romana, nas legiões romanas, mas eu vou explicar isso mais adiante também. Então, a gente nota que esse tema do Filho de Deus, de a revelação de Jesus como Filho de Deus, está bem fundamentada no início, no final e distribuída em todo o Evangelho de uma forma consistente, parecendo aí, então, nos diversos blocos em que o Evangelho é dividido. Obrigado, Célia. Neste sentido, então, o tema é Jesus é o Filho de Deus. E por que outro Filho de Deus? Vou explicar já já. Segundo momento é como que esse tema, então, distribuído no livro, nos ajuda a interpretar o livro. Como que esse tema Filho de Deus no Evangelho, nós encontramos uma interpretação. Bem, nós temos no Evangelho, qualquer deles, 2 níveis, né, de ambiente. Nós temos o ambiente de Jesus, que é o ambiente judaico, na Palestina, onde ele viveu e agiu e falou, ensinou, pregou e curou. As palavras registradas em Marcos têm também um segundo ambiente, que é o ambiente da comunidade de fé, que é a comunidade que está em Roma, comunidade que muito provavelmente Pedro deve ter ajudado a fundamentar. Então vamos ver essa primeira questão do ambiente de Jesus. Em primeiro lugar, entre os judeus da época de Jesus, eles esperavam um Cristo. Lembre-se que a palavra Cristo quer dizer Messias. Um exercício muito bom é ler a Bíblia judaica completa, onde o rabino Stern traduz Cristo sempre como Messias. Isso ajuda muito a gente ter a verdadeira ideia do que se está falando quando se diz Cristo. É Jesus o Messias. Esse ambiente, eles esperavam um Messias político, um Messias que viesse libertar esse povo do jugo romano. Este Messias era um Messias vitorioso, guerreiro. Essa era a esperança, e ainda é de fato a esperança em boa parte do judaísmo, onde esse Messias vai libertar o povo de qualquer dominação. Havia também os que esperavam um Messias religioso que restauraria os rituais do templo, o calendário e os sacrifícios do templo. Mas o mais importante que aparece nos evangelhos é esse Messias político. E esse Messias gera, então, uma pergunta. Capítulo 4, verso 41, aliás, capítulo 4, verso 41, tem a pergunta que guia toda essa primeira parte do Evangelho de Marcos. Diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aqui nós estamos na narrativa quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos ficam admirados e fazem essa pergunta: quem é este? Essa pergunta aparece no capítulo 6 também,
verso 14 a 16. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, é por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. É Jesus se apresentando, então, como o Cristo o Messias, gera essa especulação. Quem é? Quem é este? É um profeta? É João Batista? É Elias? O que é, afinal de contas? Quem é, afinal de contas, essa pessoa? E essa pergunta vai então gerar o que a gente chama, né, aí de segredo messiânico. O que é essa chave, né? Você pode ler Marcos a partir dessa chave, que é o segredo messiânico. É que Jesus não quer ser confundido e tomado como um líder político, como um governante, né, um Messias que vem estabelecer um governo humano sobre Israel. Por isso a gente chama de segredo messiânico, porque ele não quer que ninguém saiba. Você observou que quando eu li o capítulo 4, capítulo 6, verso 14, diz que a fama de Jesus, né, já era notória, mas ele não queria publicidade. Isso a gente vê aí na primeira parte toda do livro, e uma vez na segunda parte. A primeira parte do livro vai até capítulo 8, verso 26, com a cura de um cego. Então, Jesus aí está pedindo segredo. Por exemplo, capítulo 1, verso 34, eu não vou ler todos, aí que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 textos e nós não temos tempo para isso, mas eu vou ler um texto que você conhece, por exemplo, quando Jesus, né, cura muitos doentes, capítulo 1, verso 34, e diz... não lhes e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expelia muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem era. Capítulo verso 44, quando ele cura o leproso, ele diz também: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote que oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E assim Jesus vai proibindo que as pessoas o identifiquem como o Cristo, como o Messias, porque ele será facilmente confundido como um líder político. E não é isso o que Jesus quer. Essa primeira parte, né, desse segredo messiânico, respondendo à pergunta quem é este? É Elias, é um profeta, é o Messias político, é o Messias religioso? Termina então em 8:26, com a cura de um cego, capítulo 8, verso 22 a 26. Aí nós encontramos o coração do Evangelho de Marcos, que é o centro do Evangelho, no capítulo 8, versos 27 a 30, que é a famosa confissão de Pedro. Aqui termina, então, a revelação da primeira parte. Veja, então Jesus e seus discípulos partiram das aldeias para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem diz os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas a outros disse algum dos profetas. Veja que aqui eles repetem o capítulo 6, verso 14 e 16, que nós acabamos de ler.
Então lhe perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. Jesus advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Aí nós temos o segredo messiânico sendo preservado pelos discípulos também, e a confissão definitiva, né, que começa lá dizendo, capítulo 1, verso 1, o Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, e aqui a verdadeira revelação. Esse é o centro, né? Está no final da primeira parte, início da segunda, é o centro do Evangelho de Marcos. Jesus é, de fato, o Messias. Mas que tipo de Messias é Jesus? Essa é uma questão que vai ser tratada do capítulo 8 até o final do capítulo 10. Logo em seguida, nós também conhecemos o texto de que Jesus diz, capítulo 8, verso 31, começou a nos ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E aí Pedro diz para Jesus que não era bem isso, né? Que ele não devia se preocupar com isso, que isso não aconteceria. E Jesus diz a famosa arreda de Satanás, porque o adversário, né? A melhor tradução dessa palavra, Satã, arreda-te, adversário, porque não cogita das coisas de Deus. Obviamente que qualquer um que não cogita das coisas de Deus precisa ser chamado de adversário. Depois, nós temos uma segunda palavra de Jesus sobre a sua morte e ressurreição, seu sofrimento, capítulo 9, versos 30 a 32, Jesus diz: e tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogar. Novamente, Jesus fala do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição, e os discípulos não entendem. Tanto não entendem que reagem, né, dizendo logo em seguida quem é o maior entre os discípulos. Na escala, né, do poder, nós temos aí o o maior, depois o menos importante, assim até o menor. E eles, os discípulos, estão discutindo pelo caminho quem é o maior no reino de Deus, porque eles não entenderam ainda que o Cristo não é um Cristo líder político ou religioso que irá estabelecer um ministério, né, do mais importante para o menos importante. E essa incompreensão dos discípulos também aparece ali no capítulo 10, no final da segunda parte do Evangelho, capítulo 10, verso 32 até o 34. Novamente, Jesus repete as mesmas palavras. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam, seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tomando a levar à parte, os 12 passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Neste bloco, que vai do capítulo 8, 31 até 10, 44, né? Até o final do 52, com uma nova cura do cego, aparece
novamente, a terceira vez, Jesus dizendo o que é o Messias, quem é o Messias, como que ele é diferente. Em seguida, aparece o pedido de Tiago e João. O Tiago e João pedem que no reino de Deus eles possam ficar um à direita de Jesus e outro à esquerda, em posições de poder. Então, o Evangelho de Marcos tenta mostrar que Jesus é de fato o Cristo, o Messias, mas não é um Messias político e não é um Messias religioso. É um anunciador do reino de Deus, é um salvador, é um libertador de outra espécie, não política. E os discípulos não compreendem isso. Entre esses ditos de Jesus sobre sua morte, ressurreição, sofrimento, ele vai intercalando, então, os perigos da riqueza, intercala as crianças. Isso é o reino de Deus, é um reino diferente de tudo que eles conhecem. É um reino onde não há, né, privilégios, é um reino de iguais, é um reino que acolhe mulheres, crianças, pecadores, é um reino que não tem hierarquia, é um reino que, ao final das contas, até compromete a vida no sentido de sofrimento. Este sofrimento vai se dar, então, a partir do capítulo 14. No capítulo 11 até o capítulo 13, nós temos aí as últimas palavras de Jesus, formando então a terceira e a quarta parte do Evangelho. O que eu quero destacar aqui é que no ambiente judaico, no primeiro ambiente, que é o ambiente onde Jesus viveu, ele não quer ser confundido com o Messias político que Israel espera. Se você observar no capítulo 14, a acusação que eles vão... Desculpa, no capítulo 15, a acusação é que ele é o rei dos judeus. Essa é a acusação pela qual ele não queria, né, ser condenado. Aliás, não queria ser condenado, né, pregando o reino de Deus. Mas, nos propósitos do Senhor, Jesus acabou sendo crucificado aí. E aparece 6 vezes no capítulo 15 a ideia de rei, né? O rei que ameaça, e até sobre a cruz foi colocado essa ameaça. Então, esse é o ambiente de Jesus, o ambiente no qual ele promove aí a sua identidade como o Messias que sofre, que morre, mas que ressurge também. Os discípulos não entendem isso, só vão entender depois da morte e ressurreição. No segundo ambiente, na segunda camada do ambiente, aí nós já estamos falando do tempo da igreja. O Evangelho de Marcos foi escrito aí muito provavelmente depois do ano 65, talvez alguns colocam aí pelo ano 70, 71, porque ele conhece a destruição de Jerusalém. Pois bem, essa época é a época aí de Nero. Nero era um César, e como César, ele se identificava, e as moedas que eram cunhadas nessa época aparecia como filho do divino, ou filho de Deus. Claro que o divino aqui se refere a Augusto, que era levado à categoria de Deus. O Apocalipse de João vai apresentar esses Césares, 50 anos depois, né, como assim, verdadeiros deuses encarnados, né? Não são mais apenas filhos, mas eles mesmos são deuses. E o Evangelho, então, dessa forma, Nero e outros Césares, estou
falando de Nero porque é da época em que foi escrito o Evangelho de Marcos, e escrito para os romanos e provavelmente em Roma. Então as coisas começam a fazer sentido do outro filho de Deus. Para os romanos, o César, né, nesse caso Nero, era de fato filho do divino, filho de Deus. E os cristãos vêm com essa perspectiva, essa proposta, esse anúncio de que Jesus é o Filho de Deus. Aqui está a ideia do outro Filho de Deus. A chave para abrir, então, o Evangelho de Marcos é esse outro Filho de Deus. Isso é, o Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus de fato. Não é por acaso que o centurião, que é um romano, que é uma autoridade romana, soldado, está, né, aos pés da cruz, dizendo verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Isso é, o centurião, representando Roma, reconhece finalmente que Jesus é o Filho de Deus e não César. Que esse outro Filho de Deus, apresentado aos romanos, é outro Filho de Deus para os romanos, é de fato o único Filho de Deus. E como é que a gente sabe disso? Não, em primeiro lugar, é que Marcos é um afiliado, vamos dizer assim, um discípulo de Pedro. Pedro está no que ele chama de Babilônia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro diz que os que estão na Babilônia, veja o nome, né, que ele dá a Roma, os que estão na Babilônia saúdam a igreja. E em seguida ele cita o nome de Marcos. Marcos também manda saudações. Deixa eu ler o texto para você aqui. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Muitos veem esse Marcos como João Marcos, do livro de Atos, que acompanhou Paulo e Barnabé. Seja como for, a importância aqui é, primeiro, que Pedro não só faz a confissão central do Evangelho, tu és o Cristo, mas Pedro vai contribuir com Marcos, com seus relatos sobre Jesus, para Marcos escrever o seu Evangelho. Nós temos aí, então, Pedro influenciando a escrita do Evangelho, ele mesmo não escrevendo, mas deixando para Marcos, que tinha certamente acompanhado Jesus em certas ocasiões, mas eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, aonde a gente deriva essa ideia de que Marcos provavelmente acompanhou alguns episódios da vida de Jesus. Eu já falo sobre isso, que é mais uma curiosidade do que propriamente alguma coisa teológica profunda, né? Mas voltamos aqui. O Pedro, então, já está chamando, né, Roma de Babilônia. E a eleita, né, quem está lá, a igreja, né, saúda os irmãos e também o filho Marcos, aquela que se encontra na Babilônia. O Evangelho é escrito para os romanos porque a gente nota isso na explicação de costumes judaicos. Se estivesse escrevendo para judeus, como Mateus, não precisaria explicar, por exemplo, que a véspera do sábado, a sexta-feira, era a preparação para o sabate. Ou também não precisaria explicar, no capítulo 7, verso 3, verso 4, a tradição de lavar as mãos e outras coisas mais.
Outro detalhe que nos mostra que o ambiente do Evangelho de Marcos é, de fato, Roma, a igreja que está em Roma, os cristãos que vivem em Roma, é que há muitas referências conhecidas pelos romanos. Por exemplo, os denários, capítulo 6, verso 37, fala dos denários na multiplicação dos pães, capítulo 12, verso 15, que é a questão do tributo, se deve dar a César ou não, isso é muito importante. Capítulo 14, verso 5, é quando aquela mulher derrama o bálsamo sobre Jesus, o pessoal disse que podia vender por muitos denários. Outra questão, isso são coisas assim que a gente percebe no Evangelho, capítulo 6, verso 40, fala que Jesus pediu para os discípulos, na multiplicação dos pães, separar as pessoas de grupos de 100, né, de 50 e de 100 em 100. Isso são centúrias, né, comandadas por centuriões. E outro detalhe é que no mesmo versículo diz que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens era a quantidade de soldados de uma legião romana. O paralelo de Mateus diz 4.000 pessoas, mas para o Marcos, está escrevendo para os Romanos, não custa dizer que é 5.000 pessoas, né? Pensa bem, eles não estavam lá contando, porque eles perceberam que havia ali uma legião. Lembra quando eu disse que das 7 vezes que aparece o Filho, né? O Filho do Altíssimo, Filho de Deus bendito, Filho de Deus, a principal expressão no meio, no capítulo 5, verso número 7, está nos lábios da legião. O demônio, né, chamado de legião, é um demônio que encarna, vamos dizer assim, né, o nome aí de legião. Não é por acaso, né, tem esse nome. É uma clara referência aí aos legionários romanos. Outro detalhe importante que nos faz lembrar aí de Pedro é que esses demônios querem ir para uma vara de porcos, né? Lembrando de Atos, quando o lençol baixa para Pedro, né? Dizendo, olha, Pedro, que Deus, aquele lençol com os animais impuros para os judeus, não, o lençol baixa e Pedro deve comer daqueles alimentos. Isso é, Pedro deve superar seus preconceitos para ir para Roma. Então, esses elementos mostram que a expressão, né, início do Evangelho de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, é um tema, uma chave poderosa para abrir também no ambiente dos romanos, no ambiente da igreja. E aqui eu quero voltar a essa chave, porque ela é muito importante. Primeiro detalhe, vou ler palavra por palavra aí de Marcos 1:1, diz aí, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra princípio é tomada muitas vezes no sentido temporal, o início do tempo. Olha, foi assim que Jesus começou. Esse é o início no tempo, né? Temporal do Evangelho de Jesus. Mas essa palavra significa também governante, significa poder, significa magistrado. Em Efésios, eu vou ler para vocês 2 textos em que essa palavra aparece nesse sentido. Capítulo 1 de Efésios, verso 21, diz:
acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui está falando que Deus, através de Jesus, aqui ele diz o Cristo, né, mostrou sua eficácia e o poder sobre todas as coisas. Primeira palavra aqui, principado, que a NVI traduz como governo, é essa palavra arque. E termina a carta aos Efésios, capítulo 6, verso número 12, dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. É a mesma palavra arque, né? No princípio. E potestade contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há uma possibilidade, e essa possibilidade para mim é bem importante, como uma chave de leitura, de que o Evangelho de Marcos começa com essa palavra, não no sentido temporal, mas no sentido de poder, poder do Evangelho de Jesus Cristo, ou o governo do Evangelho de Jesus Cristo, que essa palavra pode ser usada e é usada no Novo Testamento como essa ideia de governo, de poder, como eu mostrei aqui em Efésios. Outro detalhe é evangelho. A palavra evangelho hoje não diz muita coisa, mas nós sabemos que ela significa boas novas. As boas novas, a gente lê, né, em textos fora da Bíblia, o evangelho era a notícia que os Césares, os governantes, mandavam dar. Então, boas novas de Nero, boas novas do Vespasiano, boas novas de algum governante, né, algum imperador. Essa palavra foi muito bem escolhida, né? Foi escolhida criteriosamente para dizer que o poder das boas novas é de Jesus, o Messias. Então, o outro Filho de Deus aparece agora com maior clareza. Jesus, o Messias, Filho de Deus. Então, essa chave, né, de ler dessa forma é um questionamento da lealdade que os Césares reivindicavam como filhos dos deuses ou filhos do divino, para impor a sua vontade, para impor seus decretos, para impor seu poder. A gente deveria traduzir esse texto como o poder do Evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Em Roma, se apresenta como o outro Filho de Deus, como o Filho de Deus que vem questionar o imperador, a ideologia imperial, a imposição de lealdade dos cidadãos romanos quanto ao seu imperador. Aqui nós estamos ainda em uma fase em que o questionamento é um questionamento de valores, de lealdade, de princípios, de serviço. No Apocalipse, nós teremos um confronto de perseguição, de morte, etc., da Grande Babilônia. Agora faz sentido o que Pedro diz, chamar Roma de Babilônia. Esse Jesus, o Messias apresentado, que os discípulos não compreenderam e que ele pede para não divulgar até o final da primeira parte do Evangelho, é realmente o segredo messiânico para não ser confundido com esse Messias político para os judeus, mas como verdadeiro Filho de Deus diante de César. O que nós temos no Evangelho de Marcos, a chave que eu quero te dar é que Jesus é apresentado como Filho de Deus por causa do imperador romano,
por causa da lealdade que ele exige de todos, até dos cristãos, perseguindo, matando, aprisionando. Veja Paulo e outros apóstolos. Lembre-se que o Evangelho de Marcos foi escrito aí quase 10 anos depois da primeira carta de Paulo, primeira Tessalonicenses. Então, a gente tem a autoridade do princípio do Evangelho no sentido de ser um contraponto, um outro filho de Deus em relação à ideologia do Império Romano. E o centurião reconhece isso, a autoridade reconhece, né, a autoridade militar, política militar, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Isso é, ele é o enviado, o verdadeiro enviado, que não pega em armas, que sofre, que morre, que serve, que cura, que anuncia, que prega. Um Deus, né? Um Filho de Deus totalmente diferente, totalmente oposto ao Filho de Deus ali proclamado aí pelo imperador. Então, essa é a chave do Evangelho. Claro que há outros detalhes que eu vou também colocar ao longo da semana aí, para não me delongar muito aqui. O que eu queria agora é ir para aplicações, né? Como nós pregamos, ensinamos essa chave, com essa chave, né? Quais são as aplicações para a nossa vida, para o nosso estudo bíblico, o que a gente pode fazer nesse sentido? Em primeiro lugar, descobrir que esse Filho de Deus, né, Jesus, o Cristo, é um Filho de Deus diferente, é um outro, né, que não se alinha com os poderes constituídos. Isso é bem importante no momento em que muitos cristãos e diversas igrejas estão se alinhando ao poder, se alinhando a governos, tentando implantar uma ordem cristã, vamos chamar assim, no mundo. Não, o Evangelho não se trata disso. Aliás, o Evangelho questiona isso. Vamos lembrar a igreja que tem resistido a toda forma aí de ditadura, tem resistido a toda forma de governos aí impositivos que exigem uma lealdade que nós cristãos não podemos dar, não podemos sequer sonhar, né, em dar uma lealdade para esse tipo de gente, ou de sistema político, ou de sistema econômico, e manter aí uma posição crítica. O segundo aspecto que eu diria, nós podemos aí ajudar nossos irmãos e irmãs, né, a quem nós ministramos, ou a nós mesmos, corrigir essas expectativas sobre o Messias triunfante, né? O Messias que domina, o Messias que destrói os poderes. Bem, é preciso corrigir essas expectativas, porque Jesus apresenta um caminho que leva ao sofrimento, ao serviço e, finalmente, à cruz. É disso que se trata o seguimento de Jesus. O seguimento da religião, no caso do ambiente judaico, e do poder político, no caso do ambiente romano, não serve nenhum nem outro para a nossa compreensão de Jesus. Então precisamos corrigir essas expectativas. Nosso Messias é de fato um Messias sofredor, serviçal, que veio para mostrar os valores do reino de Deus. Isso nos leva então a um discipulado,
autêntico e radical, sem fazer concessões, sem fazer nenhum tipo de concessão, seja a poderes religiosos, seja a poderes econômicos, políticos, etc. Outro detalhe importante é que, outra lição importante que essa mensagem é que o simples confessar o Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, a gente se contrapõe aos poderes, se contrapõe aos Césares modernos, né? Se contrapõe a ideologias. Nós vivemos em um período de grande alinhamento, seja pela esquerda, seja pela direita, pelo centro, em qualquer posição em que você cristianiza o poder ou politiza a igreja, nós estamos incorrendo em um equívoco. De fato, o evangelho é político, é questionador, mas sempre com essa proposta dos valores do reino, que transforma as pessoas e o mundo, é a forma como nós vivenciamos o reino de Deus, como nós vivenciamos os ensinos de Cristo, a não violência, o afeto para com os pobres e vulneráveis, a proteção das crianças, o repartir do pão, multiplicar o pão e dividir esses pães, tudo isso está dentro do Evangelho de Marcos e nós precisamos seguir, valorizando assim as pessoas que estão longe do Evangelho, sejam por serem não cristãos, né, ou por serem marginalizados. A gente deve mostrar que o reino de Deus alcança até o centro do poder, até a Babilônia, e transforma as pessoas dentro da situação que elas estão. Obviamente que isso nos leva a transformar também a realidade pela mudança de vida. Se somos transformados, nosso ambiente certamente será transformado, mas apenas na medida em que nos comprometemos com isso. Um outro detalhe importante é essa compreensão da Bíblia, essas chaves, né? A importância de Pedro, o segredo messiânico, e principalmente o outro Filho de Deus, né? Outra que é Jesus, uma alternativa a toda forma de exploração, a toda forma de dominação, a toda forma de marginalização, deve ser, então, apropriada pela nossa leitura bíblica, né? Nós devemos nos apropriar desses elementos do Evangelho, veja bem, sempre frisando que nós estamos lendo o Evangelho de Jesus, a Bíblia. Portanto, nos apropriar desse contexto, dessas mudanças e ver como fez aqui o Marcos, como isso se relaciona com a nossa vivência. Marcos, Pedro e os primeiros cristãos vivem sob o impacto, primeiro, do ambiente judaico, que espera um Messias político, não sofredor, e do ambiente romano, que exige lealdade cega, né, total e restrita a um César que se apresenta como Deus. Nós precisamos dessas chaves para abrir. Sobre a curiosidade que eu falei, de Marcos provavelmente ter seguido Jesus em algumas ocasiões, aparece no capítulo número 15. Uma curiosidade bem interessante. Quando vão prender Jesus, capítulo 14, versos 51 e 52, tem um jovenzinho lá. Seguia um jovem coberto unicamente de um lençol e lançando-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu
desnudo, fugiu nu. Esse episódio, né, só é narrado aqui no Evangelho de Marcos. E se você ler, né, todo o Evangelho, pode reler quantas vezes você quiser, você vai ver que essa notícia de que um jovem segue Jesus de longe, observando, na hora que Jesus é preso, os soldados tentam prendê-lo também, agarrando, ele consegue se esquivar e eles ficam só com o lençol do rapaz na mão e ele foge nu. Que propósito serve isso? Certamente é aí a mão do Marcos, né, dizendo eu estava lá, né? Ele mantém o anonimato, ele mantém aí o seu nome oculto, mas muito provavelmente é o autor do Evangelho que ainda jovem, né, foge então aí nu, que estava seguindo Jesus, muito provavelmente em algumas ocasiões. Essa é uma explicação desse jovem que está pelado aí, fugindo dos soldados romanos, quando seguia a Jesus no momento em que Jesus é preso. Por isso a gente diz que é Marcos, porque juntando com as memórias de Pedro em Roma, ele pode então, depois obviamente ouvindo tudo que se for o João Marcos, né, do livro de Atos, ele deve ouvir aí tudo que foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos, tá bem? Espero que você tenha aí gostado dessa primeiro episódio. Eu peço aí minhas desculpas pela falta, né, de áudio em alguns momentos, tentar corrigir, saber o que está acontecendo ao compartilhar a tela aqui, para que isso não aconteça mais. Se você tem perguntas, se você tem sugestões, você coloca aí. Daqui, então, a 15 dias, deixa eu pegar o calendário, será dia 30, nós teremos um outro encontro, próximo encontro, dia 30, então, de maio, de 15 em 15 dias, para podermos estudar outros elementos. Eu queria continuar aí nos evangelhos, mas dar chaves de leitura para os evangelhos como um todo, porque eu penso que isso é um aspecto muito importante para a gente ler. Então, para o próximo dia 30, eu vou falar sobre os evangelhos, das chaves gerais para ler os evangelhos. Vou falar dessa redação, de como eles foram compostos, quais são os principais elementos que a gente deve prestar atenção. Para o dia 13 de junho, então, que vai ser uma outra sexta-feira, é o Dia dos Namorados, eu vou falar sobre o amor sob ataque, né? Chaves para ler o livro Cântico dos Cânticos. Eu vou divulgar e meu plano é passar essa próxima semana falando ainda sobre Marcos. Depois eu começo uma semana antes do dia 30, né? E pelo dia 23, é isso? Dia 30, dia 24, falando já dos evangelhos, depois continuando, e assim a gente fica 15 dias falando de um tema, porque não é possível esgotar agora. Agradeço a sua paciência, muito obrigado pela sua companhia. Não posso deixar aí de convidar você para se inscrever no canal, para deixar seu like, compartilhar. Vai ficar gravado. Eu só vou fazer o corte, né, da primeira parte, ficou sem áudio, e eu espero rever vocês. Deixe seu comentário aí, compartilhe. Obrigado, Célia. Obrigado, o Eliandrei, né? Obrigado a todos vocês que participaram aí. Deus abençoe grandemente e fiquem na paz de Deus. Bye, bye.